Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a grande bomba do dia no futebol espanhol, que é a demissão do Marcelino, treinador do Valência. Até certo ponto, a surpresa não foi tão grande quanto poderia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes da gente entrar um pouco mais a fundo nesse tópico, convido você a se inscrever aqui no canal, então é só clicar aqui embaixo, se inscreva aí, ative também o sininho da notificação para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui, claro. Curta, deixe o seu comentário, é sempre importante que você participe aqui no canal para ajudar ele a continuar crescendo. Vamos falar sobre o Valência, então. Por que foi e não foi uma grande surpresa, né? Primeiro, é uma surpresa muito pelo baque, é uma decisão das mais absurdas possíveis. É curioso porque ontem o vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre a primeira demissão da Premier League na temporada, que foi uma decisão difícil de entender de uma diretoria que tem as suas particularidades, no caso do Watford, demitindo o Javi Gracia para recontratar o Quique Sanches Flores. No caso de hoje, também tem a ver com estilo de diretor e também é uma decisão das mais malucas. Nesse caso, acho bem mais absurda, inclusive, a demissão do Marcelino Garcia Toral no Valência. E por que ela vamos lá então, por que ela é surpreendente e não é? Ela é surpreendente porque ela não faz sentido, é um choque. Ela rompe com o trabalho dos mais estáveis e dos melhores do Valência na década. E por que ela não é surpreendente? Simplesmente porque pouco antes da temporada começar na Espanha, existiu um conflito um pouco maior, um atrito mais evidente e surgiu a notícia de que ele poderia sair antes mesmo do campeonato começar. Então essa relação já tinha uma turbulência, já vinha se arrastando há algum tempo, mas a partir do momento em que a temporada começou com ele no comando, ninguém imaginaria que acabaria tão rapidamente esse casamento já com a temporada em andamento. Mas vamos então para os motivos e para a avaliação do trabalho como um todo. Começando pela avaliação. E aí eu até lembro, e vou deixar aqui na descrição do vídeo, um vídeo do dia do título da Copa do Rei. O Valência ganhou a última Copa do Rei, bateu o Barcelona na final, e eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como o Marcelino era um dos grandes símbolos daquele título, porque era um primeiro grande título na carreira dele, mas uma carreira que já conseguiu uma longa lista de bons trabalhos, sempre com a filosofia, com a cara dele, com o estilo dele. E eu cito naquele vídeo dois grandes símbolos, Marcelino e o Dani Parejo. E é curioso porque a repercussão, a demissão do Marcelino, ela foi muito forte dentro do próprio elenco. E os jogadores fizeram questão de se manifestarem também em relação a isso. O Parejo falou claramente nas redes sociais, ele postou no Twitter falando que ele virou um jogador melhor com o trabalho do Marcelino, que fez o Valência crescer como clube e que, aí vem um lado importante, ele fala, boa sorte no próximo trabalho e que te deixem trabalhar, porque isso também deixa muito claro que existiu uma interferência da diretoria no jeito de trabalhar do treinador. O Garay foi outro, o Garay também foi muito forte nas palavras, deixando claro que ninguém aceita e ninguém leva numa boa internamente dentro dos jogadores, dentro do grupo, do elenco. Todo mundo encarou de uma forma muito negativa essa demissão. Então aí está um outro ponto para observar, como vai ser o próximo passo. Porque aí, para olhar para o próximo passo, a gente pode olhar para trás também. Porque o Marcelino trouxe estabilidade ao Valência, o Marcelino levou o Valência de volta à Champions, fez o Valência voltar a ser um time capaz de render o que se espera pelo elenco que tem. Porque o Valência teve temporadas muito ruins. Vamos lembrar dessa sequência, porque a gente pode falar que o Marcelino é o grande trabalho do Valência na década, mas aí a gente precisa lembrar do Unai Emery, que fez a virada de década no Valência, encaixando boas temporadas, com algumas vezes terceiro colocado do Campeonato Espanhol. O Marcelino conseguiu resgatar o Valência de uma sequência horrorosa. E é verdade que esses últimos 15 anos do Valência foram muito turbulentos por questões financeiras. O Valência, que na primeira metade da década passada conseguiu títulos no Campeonato Espanhol, depois, foi campeão em 2002 e 2004, mas depois, quando a gente olha pro Valência da crise financeira na segunda metade, perdendo grandes jogadores, se enfraquecendo em relação aos grandes rivais dentro da Espanha, as grandes forças na Espanha e ficando um pouco para trás, mas com o Unai Emery foi um time competitivo. E depois teve um momento de transição delicadíssimo, também aí com a entrada do Peter Lim no comando, e aí é o cara que entra prometendo mudar o status financeiro, econômico do clube, mas que traz decisões muito questionáveis em relação à gestão e principalmente às escolhas para o comando. Então o Valência engrenou ali uma série de treinadores de pouca experiência ou de decisões meio malucas. Se a gente for olhar para esses últimos anos, antes da chegada do Marcelino, a gente viu um Valência com muita dificuldade para render, com todos os estilos de técnicos e apostas, né? Então foi o Voro, teve o Gary Neville,
teve o Cesare Prandelli, para citar alguns dos nomes que passaram, né? O Nuno Espírito Santo chegou a passar por lá também. Foram vários treinadores que passaram e o Valência tinha muitos problemas internos para resolver. A chegada do Marcelino conseguiu acertar a casa. Primeiro, fazendo o time resgatar uma competitividade. Essa competitividade tem muito a ver com o estilo próprio dele de montar os seus times. Sempre com as características bem definidas, o seu 4-4-2, solidez defensiva, um time que é forte no contra-ataque. É verdade, oscilou nesses últimos anos também. Teve momentos em que o ataque não estava funcionando tão bem, mas oscilou dentro de um nível, de um estágio acima, claramente subindo um degrau, ou mais de um até, porque o Valência de antes do Marcelino foi um Valência que se preocupou com rebaixamento, e essa não pode ser a realidade do Valência dentro do Campeonato Espanhol. Então, quando a gente olha para o que foi esse processo, o processo de chegada naquele ambiente e de trazer uma estabilidade num outro nível, não faz nenhum sentido a demissão do Marcelino. Ela significa um prejuízo gigante, porque ela quebra clima de vestiário. Vamos ver como o Valência vai se adaptar ao novo treinador, que vai ser o Celades, que assim, não tem nada com isso, mas obviamente ele chega e vai pegar um clima de destruição, um clima de um clube em luto pela saída de um técnico que era muito querido e que tinha feito o time render muito mais do que vinha rendendo antes. O Celades tem um perfil muito diferente também, foi treinador. O Celades foi jogador do Barcelona, jogador do Real Madrid, jogador do Saragossa, foi jogador da Espanha na Copa do Mundo de 98, mas a carreira como técnico é nova, né? Ele é treinador de seleções de base da Espanha, chegou a ser auxiliar do Lopetegui, mas vai ser um primeiro grande desafio dele como treinador de um clube grande de primeira divisão espanhola. Então é um desafio dentro de uma aposta num ambiente que volta a ser de muita incerteza. Agora, a pergunta que fica é, qual a lógica para essa demissão? Porque não é nem em cima do Celades. O Celades é uma consequência, ver o que vai dar a partir de agora, mas qual a lógica dessa demissão? E aí entram aspectos políticos que podem ser importantes. O Peter Lim é um diretor que gosta muito de ter essa interferência direta. Então muito se fala na Espanha sobre a relação dele com empresários e essa tentativa de aproximar certas ligações do clube, e isso passaria por cima do treinador. Então até que ponto o treinador está disposto a abrir mão de algumas das suas convicções para aceitar que alguém de cima comece a dar muito palpite. Não tinha a ver com o estilo do Marcelino, esse conflito estava muito claro. O Marcelino já tinha falado ao longo da janela de transferências sobre o quanto ele discordava do que estava acontecendo do clube, mas agora é esperar para ver. Então tem essas razões políticas, porque se a gente olha para desempenho não tem qualquer motivo, qualquer explicação. Se a gente olha para vestiário, a manifestação generalizada aí do elenco deixa claro que também não havia nenhum motivo. O que dá para falar é uma das decisões mais absurdas do futebol espanhol nesses últimos anos, nessas últimas temporadas. É uma demissão completamente maluca. Vamos ver qual vai ser o próximo estágio, de que forma o Valência reage a isso. Tem jogo grande do Campeonato Espanhol vindo por aí, tem Champions para disputar e é um grupo equilibrado, é um grupo de times em transição, né? Então você tem o Valência agora nessa transição, mas você tem o Chelsea, você tem o Ajax, que são teoricamente os favoritos dentro desse grupo, mas times também passando por algumas transições por diferentes motivos, mas Valência agora se coloca numa enorme interrogação. Deixa de ser aquele Valência que a gente sabia mais ou menos o que esperar, dentro das oscilações naturais, mas de um time competitivo à sua forma, ou à forma do Marcelino. Então é isso. Espero que os comentários de vocês, participe aí, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe os seus comentários. Um abraço a todos e até a próxima.